Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui no nosso café. A multa rescisória estaria segurando Maurício Barbieri, por isso ele não foi demitido ainda do Vasco. Paulo Brax, Abel Braga estão sendo questionados pela parte associativa do Vasco da Gama SAF. Você vai entender tudo o que está acontecendo. Barros, lesão no menisco, ele pode ficar fora aí por mais de 2 meses da temporada. Tudo isso e muito mais a gente vai falar agora aqui no Fanático Vascaíno. Mas antes, eu quero lembrar para você que hoje tem rodada da Libertadores e, claro, que você não perde nada apostando na Esporte da Sorte. Tá aí na sua tela os jogos que vão rolar nessa quarta-feira, as melhores odds para você montar a sua múltipla e se divertir. Aposte com responsabilidade, é diversão para você nessa noite da Super Quarta de Libertadores. Bom, vamos falar do Vasco? Quero voltar aqui há um mês, quando eu entrevistei o presidente Jorge Salgado, e ele confirmou uma informação que eu já tinha trazido aqui, e ele confirmou: o Vasco, quando estava sob a administração do clube, do associativo, não pagou multa rescisória a nenhum treinador que deixou o clube. Aquelas multas gigantes do contrato, que falta para pagar quantos meses, paga até o fim do contrato, porque todos foram contratados como CLT, carteira assinada. Acabou, demitiu, verba rescisória, 1 mês a mais, que é o aviso prévio, e PT saudações. Ouça o que disse o presidente Jorge Salgado. Não, todos os contratos, vamos colocar assim, todos os contratos que eu fiz com todos os treinadores que passaram, a gente colocava o seguinte: olha, contrato, a validade do contrato é enquanto você trabalha aqui. Se você sair, você vai ter mais 1 mês de trabalho, 1 mês de salário. Tá bom assim? Tá legal? Todo mundo aceitou. Então, isso virou uma regra. E nenhum treinador que eu me recorde, nenhum treinador veio com uma imposição de colocar uma multa no contrato. Todos eles já sabiam, pelo primeiro que entrou e saiu, todos sabiam que ao negociar o contrato seria dessa maneira: você vai receber o teu salário normalmente e se você sair você vai receber mais 1 mês de salário, acabou. Então, qual é a resultante disso? Eu não tive nenhum treinador do Vasco na Justiça Trabalhista. Pagamos aí Sapinto e outros aí alguns milhões de reais, sendo que o Sapinto então ficou quantos meses no Vasco? Então, imagine o que a gente não também economizou de multa em cima de 8 treinadores que saíram. Então, isso é gestão, uma gestão mais responsável, né? Olhando o que pode pagar e o que pode fazer, né? Mas, Azevedo, por que você está levantando isso agora? Porque o Maurício Barbieri tem um contrato longo com o Vasco, até 2025. Claro, a SAF apostou 3 anos de contrato, longo prazo. Longo prazo? Como longo prazo se você não apresenta resultado? E o pior, a questão não é só não apresentar resultado, não apresentar desempenho, porque um vem atrelado ao outro. É ter uma multa a pagar. Se você pegar um contrato com vigência de 3 anos e interrompê-lo com 6, 7 meses, você tem que pagar o restante, 2 anos e meio, 2 anos e 5 meses. Uma conta rápida para você que está curtindo o nosso canal. Imagina que você rompa agora o contrato do Maurício Barbieri, que era o que já deveria ter sido feito. Mas vamos lá. Ele tem mais 2 anos e meio de contrato pela frente, ou seja, 30 meses. Que ele ganhe, fazer uma conta por baixo, 300 mil reais. Conta rápida, sem botar acréscimo, 9 milhões de reais. Oi? 9 milhões de reais. O que disse o presidente Jorge Salgado há pouco, se você não curtiu essa entrevista na íntegra, está aqui no nosso canal, tem 4 semanas já que ela foi realizada, é um prêmio a quem não performa. E o cara pode sentar no contrato. E o empregador, no caso, o Vasco da Gama SAF, cara, como é que eu vou mandar o cara embora e pagar 9 milhões para ele? Por ter sido eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, não ter avançado para a terceira fase, consequentemente não ter tido a chance de chegar nas oitavas.
não chegaram às quartas de final, fazendo agora da Copa do Brasil. O Vasco deixou na mesa só de premiação 8,5 milhões de reais. Exatamente a multa para mandar embora o Barbieri. Claro que se estivesse na fase quartas de final, o trabalho estaria sendo bem executado, né? Será que realmente o clube vai ficar refém de multa? E vai aprender a fazer contratos com os próximos sem estabelecer essas multas contratuais e sim CLT? Porque é muito cômodo para qualquer profissional se escorar na multa. Ah, mas tem multa também se ele pedir demissão. Azevedo, ele pode estar sentindo a pressão e vai pedir demissão. Claro que tem multa. Mas você acha que um treinador de um início de carreira como é o Barbieri, ele vai pedir demissão? É a maior oportunidade da vida dele, o Vasco. O cara pode muito bem, não, eu quero insistir, porque eu vou dar a volta por cima, eu quero, e está sob contrato. Ele está sentado numa multa. Ele hoje tem 9 milhões de reais na poupança. Se ele virar julho, ele tem 8 milhões e 700, vai só decrescendo 300 mil, mas ele vai recebendo. E o Vasco? Pressiona. O associativo pressiona. Teve uma reunião na última segunda-feira e pressionado, Josh Wander e os seus executivos norte-americanos ouviram as reclamações do presidente Jorge Salgado, do segundo vice-presidente Roberto Duque Estrada, que compõe o conselho de administração da SAF. Carlos Roberto Osório também participou. Luiz Melo e Paulo Brax, aqui no Brasil, também participaram da reunião, foram muito cobrados, principalmente o Brax no que diz respeito às contratações mal executadas nos últimos meses. Jogadores que vieram do Santos, acabou de perder do News Old Boys ontem, mal das pernas do Santos, jogadores que nem entram, às vezes nem relacionados são. Contratou jogador da Série C. Ah, ele entrou bem contra o Flamengo. Entrou bem. Fez o básico, desarmou, fechou a casa, tocou para o lado. É que em terra de céu, quem tinha um olho já virava rei. Foi isso que aconteceu. Mas não podia ser contratado. Ah, mas o departamento de scout, manda embora o departamento de scout que aprova um jogador da Série C reserva. Ah, ele se destacou, é o cara, beleza, é diferente. Reserva? Bom, nada contra o Cocão, nem o conheço. Estou só citando um exemplo, como citei na entrevista de segunda-feira, o Galaza, reserva do Coritiba, vira titular no Vasco. Tem umas coisas sem sentido, né? Falando em volante, só um parênteses, o Barros está com uma lesão no menisco, fez uma ressonância ontem, o resultado saiu hoje, e ele deve ficar pelo menos 2 meses fora. Lamentável, o menino se machucou no clássico com o Flamengo. Bom, voltando a falar, Paulo Brax muito pressionado, Abel Braga também, que até agora ia uma decepção para mim, para o externo, tá? Para o exterior, porque internamente ele compõe ali e tal, mas eu não sei qual é a função do Abel. O Abel sempre foi um cara vibrante, um cara atuante, um cara que eu tenho o maior respeito profissional, cobri clube várias vezes com ele, mas não tenho visto essa vibração, não tenho visto o Abel aparecer, o Abel está escondido. Cada vez você procura, pô, entrevista com o Abel, não quer falar, o Abel não era assim. Não é o modelo 777, modelo SAF, não. O Abel, eu não sei porquê. Muito pressionado, mas, por enquanto, garantidos pelo principal investidor, a 777, que mantém Barbieri no cargo, Abel Braga e também Paulo Brax. Luiz Melo é outro que está sendo muito pressionado por conta dos atrasos de pagamentos a clubes com os quais o Vasco fez negócio, jogadores que o Vasco deve parcelas, luvas ou negociações, no caso do Andrei, atrasos salariais não existem. O Caixa, segundo o Luiz Melo, vai regularizar a partir de setembro, quando, além da anuidade que vem da 777 Partners, vem também cotas de televisão. Mas e até lá? O protesto que estava marcado para hoje pelas organizadas do Vasco no escritório da 777, na Barra da Tijuca, foi cancelado porque divulgaram ontem a 777, botou todo mundo em home office. Beleza, um protesto seria pacífico, assim esperava, né? Porque aquele que a gente viu em São Januário, vandalismo, terrorismo, né? Mas foi avisar antes, vazaram a informação. Grande abraço e até mais tarde. Olha, hoje vai ter novidade, hein? Aguardem o short de meio-dia que eu vou trazer uma novidade. Bom, aguarde, só digo isso. Grande abraço e até mais tarde.